O áudio tá bom, eu achei que o pessoal tá ouvindo e tá assistindo a imagem certinho. Ah, que ótimo. Deixa eu Então tentar vamos me começar. posicionar aqui. Então vamos começar nosso hangout, né, pessoal? Boas-vindas a todos que estão aí já assistindo. A gente tem um pessoal já com a gente aqui. Então, quero dar as boas-vindas a todo mundo que está assistindo. Você que está assistindo, quer mandar o link, mande o link para o seu amigo, convite para vir assistir o hangout com a gente. Eu quero me apresentar, então, para quem não me conhece. Meu nome é Andréia Chagas. Eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica, sou mestra em educação. Eu administro a fanpage Logoterapia Brasil, né? Sou diretora também do Espaço do Cuidar, que também está junto nesse evento. E sou membro também da Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. E hoje a gente, nesse Hangout, quero deixar claro qual é o objetivo do nosso Hangout. Nós temos um projeto que se chama, é um curso, né, Logoterapia para Iniciantes. Então, durante todo o curso, nós tivemos algumas considerações dos alunos, questionamentos, que eu combinei que a gente faria uma dinâmica diferente para responder a esses últimos questionamentos. E aí foi onde fiz o convite à Tatiana para estar com a gente aqui nesse Hangout, para poder ajudar a gente a esclarecer alguns questionamentos dos alunos. Então, o objetivo do Hangout hoje aqui, além de vocês conhecerem várias coisas, além dessas questões, né, vocês vão estar podendo ouvir, tendo prazer de ouvir a Tatiana, é esclarecer também essas questões que ficaram em aberto do nosso curso Logoterapia para Iniciante. Depois, se o pessoal quiser mais informações sobre o curso, aí na descrição do vídeo tem aí os links que vocês podem acessar lá no Espaço do Cuidar e conhecer mais. O nosso objetivo hoje é poder ouvir a Tatiana e trazer esses esclarecimentos ficarem abertos, tá bom? Então, eu quero, na verdade, primeiro apresentar para vocês, né, a nossa convidada, a Tatiana Carvalho. Ela é psicóloga, né, é logoterapeuta, diretora do Instituto GAST, e presidente da Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. Então, eu vou passar para ela a palavra inicial para que ela possa falar e se apresentar para vocês, talvez colocando mais algumas coisas sobre o trabalho dela, e aí a gente vai dando continuidade, que esse Hangout é para um bate-papo mesmo, algo mais contraído que a gente vai estar conversando. Tá bom, pessoal? Eu não estou olhando o bate-papo constantemente, tá? Então, você que está assistindo, que de repente está postando alguma coisa lá, eu estou com vocês aqui, a Tatiana, mais um Hangout. Lá tem e-mail, link, vocês podem mandar as dúvidas e a gente esclarece depois, tá bom? Então, Tatiana, com você, minha querida, pode dar sua palavra inicial para o pessoal. Eita, eu acho que nós perdemos o link aqui da Tatiana, só um minutinho. Eu acho que o link dela caiu, pessoal. Só um minuto, tá bom? Coisas de internet e de Hangout. Só um minutinho. A gente volta logo. Pronto, voltou. Voltei. Pronto, já falei pro pessoal aqui, coisas de Hangout de tecnologia. Se isso acontecer, não se desespere. Fiquem aí que a gente vai consertando. Então, Tatiana, com você, querida, pode se apresentar e dar a sua palavra inicial para o pessoal. Certo. Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer a Andréia, né, pelo convite e dizer que é uma grande satisfação, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais, né, sobre o pensamento do Frankl, fazer com que chegue a outras pessoas, né? Esse conhecimento tão rico que dá tantos frutos em termos também de atuação profissional em diversas áreas, né? Não só na psicologia. Então é sempre uma alegria, uma satisfação essa oportunidade, né, de podermos contribuir com essa difusão da logoterapia. Para mim é uma experiência nova também falar no Hangouts assim com tantas pessoas. Vamos ver como que a gente consegue aqui dialogar com a tecnologia também, né?
Eu vou já pedir desculpa porque eu vou tremer um pouquinho, porque a única forma que eu consegui acessar foi usando o celular, né? Então, talvez a gente em alguns momentos tenha uma dificuldade em relação a isso. É, bom, a Andrea já falou, né, um pouquinho de mim. Estou atualmente como presidente da BLAI na gestão 2017-2018 e também dirijo o Instituto Geist aqui em São Luís, no Maranhão, que já tem quase 9 anos, né, de fundação e que trabalha com a formação em logoterapia, né? Estamos na nossa quarta turma atualmente. Então, esse percurso de formação já vem de longas datas, né? A minha formação foi há quase 20 anos atrás e há quase 10 anos estamos trabalhando também nessa causa, né, da formação, proporcionando que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento, né, da logoterapia. Então, Tatiana, mas fala para a gente então um pouquinho sobre assim, a sua trajetória junto com a trajetória da logoterapia no Brasil. Para o Sim. pessoal entender um pouco, né? Que às vezes muita gente nunca ouviu falar ou não sabe sobre a logoterapia, mas não sabe como foi que isso, os pioneiros, as pessoas que estiveram mais inicialmente envolvidas, né? Fala um Uhum. pouquinho sobre a sua trajetória dentro dessa história e como é que hoje está, né, a realidade no Brasil. Fala um pouquinho sobre isso. Tá. Então, na década de 70, é a primeira vez que aparece uma citação de Vitor Franco em uma publicação brasileira. E olha que coincidência, né? Num livro do padre João Moana, que era maranhense, né? Então, aqui na nossa terra, né, já tinha alguém muito interessado na logoterapia, no pensamento de Frankl desde a década de 70. Mas foi na década de 80, com a vinda de Frankl ao Brasil, que realmente houve uma maior difusão do pensamento, né, do Frankl. Outras pessoas também em diferentes estados já tinham também esse percurso de estudo, de forma geralmente individualizada, né? E com a vinda do Franco, a realização do primeiro Congresso Brasileiro, foi a oportunidade, né, de muitas pessoas conhecerem a proposta da logoterapia, que até então era bastante desconhecida, eram poucos realmente os que conheciam, e aos pouquinhos ela tem adentrado, né, os meios acadêmicos, né, o que permite de fato uma difusão maior. Né? Esse processo ainda é um tanto lento em comparação a outras abordagens psicoterapêuticas. A logoterapia ainda é bem pouco estudada, né, nas academias, nos cursos de graduação. Em alguns estados isso está bem mais desenvolvido do que em outros, né? Eu gostaria, até destaco o trabalho da Paraíba, né, que tem sido realmente uma grande referência para nós em todo o Brasil. Né? Eu costumo dizer que eles dão uma contribuição muito relevante para a logoterapia brasileira, porque, ao contrário do que acontece na maioria dos estados, na Paraíba a logoterapia está bastante presente realmente na academia, nos cursos de graduação, na UEPB, na UFPB também, né, tanto em Campina Grande quanto em João Pessoa, né, a gente tem aí o pioneirismo também do professor Gutenberg, que foi o grande responsável pela nossa formação aqui no Maranhão, né? Eu e um grupo de mais uns 12, 13 psicólogos, estudantes de psicologia, há quase 20 anos, né, convidamos o professor Gutenberg para vir até o Maranhão fazer esse curso de formação conosco, né? Então ele vinha mensalmente fazer essa formação, e foi em 2010, né, com um congresso que foi realizado em Curitiba, né, com a professora Sheila Rabusco, o professor Guilherme Falcão, que foi quando aconteceu a fundação da ABLAI, e de 2010 para cá, que a gente tem percebido um movimento bem mais intenso, realmente, de difusão da logoterapia. Bem mais pessoas estão conhecendo, né, muitos cursos surgiram de lá para cá, né, em outros estados. Então, a gente percebe que é um caminho sem volta, né, porque quanto mais as pessoas conhecem a proposta da logoterapia, mais se interessam, mais se encantam, mais tem a, a vontade realmente de difundir, de contribuir para que outras pessoas também possam conhecer, né? Estamos nesse momento no Brasil, eu diria que é um momento de redescoberta da logoterapia, porque esse percurso foi um tanto lento até o surgimento da Blay, né? Houve nos primeiros anos, claro, logo depois da vinda do Frankl, um período ainda intenso de muita efervescência, muitas publicações surgiram, né? Mas por um longo período houve um amortecimento dessa difusão mais intensa, embora em algumas instituições, como por exemplo a Sobral, nunca deixou de existir, desde essa época da vinda do Frankl até atualmente, nunca deixou de existir um trabalho contínuo de formação, né, que é algo também bastante relevante.
mas essa difusão maior, né, com a realização dos congressos brasileiros que voltaram a acontecer com a fundação da ABLAI, realmente é de 2010 para cá que a gente tem percebido de forma mais intensa, né? Bom, então, aí você já citou sobre a ABLAI, fala um pouquinho como é que foi a criação da ABLAI, o que é a ABLAI, né, Certo. e aqueles que tiverem interesse também em conhecer como podem fazer. Uhum. Então, a ABLAI está na sua quarta gestão, né? O primeiro presidente foi o professor Paulo Kreff, lá do sul, de Porto Alegre. Na segunda gestão, nós tivemos o professor Tiago Aquino, da Paraíba, como presidente. A terceira gestão teve o professor Guilherme Falcão, lá de Curitiba, né, como terceiro presidente, e eu estou como presidente da quarta gestão, né, que, como eu disse a vocês, vai até 2018. A cada 2 anos nós realizamos o Congresso Brasileiro, né, e na ocasião do Congresso acontece a Assembleia que elege a nova diretoria que vai assumir a gestão pelos próximos 2 anos, né? Então, nosso próximo Congresso, que acontecerá em 2018, será em Ribeirão Preto, já estão todos convidados desde já, né? Será de 15 a 17 de novembro, sob a presidência da professora Marina Lemos, que é uma grande referência também no Brasil, que tem desenvolvido um trabalho bastante relevante, principalmente aplicado à área da educação, né? Ela é diretora do Colégio Vitor Frankl, em Ribeirão Preto, e vai sediar, né? A Ribeirão Preto vai sediar o nosso próximo Congresso Brasileiro, né? E a ABLAI, ela surgiu muito com esse propósito, né, de congregar os logoterapeutas, né, desde o seu surgimento já havia essa proposta de a cada 2 anos a realização de um congresso brasileiro para proporcionar que as pessoas interessadas, os pesquisadores, os docentes, os logoterapeutas, né, aqueles que estão ali na prática clínica ou nas outras áreas também de atuação, que pudessem ter essa oportunidade, né, de se conhecer melhor, saber o que cada um está realizando, de poderem crescer, né, com a colaboração mútua, né. Então, a Blay, eu diria que um dos grandes propósitos dela é realmente contribuir para o desenvolvimento da logoterapia no Brasil, né, desenvolvimento científico e também a sua difusão para que a proposta de Franca chegue realmente a todo o Brasil, né, nos diversos estados, né, em diversas academias, né, que precisam também conhecer a visão de pessoa, a visão de mundo proposta por Frankel, né, e a Blay, neste ano, além do Congresso Brasileiro que acontecerá no ano que vem, nesse ano também vai ter um evento que vai acontecer em São Paulo. Quero também já aproveitar a oportunidade de fazer o convite a vocês, que será o primeiro fórum de associados da Blay. Né? Vai ser um dia inteiro em São Paulo, um dia de sábado, no dia 2 de dezembro. Pensamos na cidade de São Paulo por ser mais central, né? Por ser um local de mais fácil acesso para as pessoas que estão nos diversos estados, né? Então, nesse dia, nós teremos um momento também de formação continuada, né? Vamos ter palestra, vamos ter mesa redonda, vamos ter um momento de debate assim, muito rico sobre a formação e a pesquisa também em logoterapia no Brasil. Vamos ter também uma palestra discutindo uma temática tão cara, né, e tão inovadora com Franca, que é a questão da neurose neogênica. Vamos discutir qual é a concepção do Franca, fazer um percurso aí da teoria, até pensar na prática mesmo terapêutica, né, a partir dessa temática. E vamos ter um momento de integração também dos associados, onde as pessoas vão se conhecer melhor, vão interagir, vamos ter lançamentos de livros, muitos materiais riquíssimos que estão sendo publicados no Brasil, né, por logoterapeutas brasileiros. Vamos ter o lançamento do livro do professor Tiago Aquino, junto com outras colaboradoras. Vou até aproveitar e mostrar para vocês, porque ele está bem aqui, bem perto de mim. Esse é um material muito interessante, que chama Qual o Sentido, que foi desenvolvido pensando no público adolescente, mas que tem sido utilizado até mesmo com outras faixas etárias. É um material que eu considero como um recurso terapêutico muito rico, né? Porque ele interage com o leitor o tempo inteiro, e ajudando o jovem na descoberta do sentido da vida, né? Vamos ter também o lançamento do Baralho dos Valores e Sentidos na Vida, também do professor Tiago, com outras psicólogas colaboradoras, que acabou de ser lançado pela Sinopsis, também é um recurso terapêutico extremamente rico, muito, muito interessante mesmo. Vamos ter também um outro lançamento de um outro livro também do professor Tiago, né, em colaboração com uma artista plástica argentina,
que é um livro de poemas que está escrito em espanhol, com imagens que expressam também os conceitos fundamentais da logoterapia. E também um outro livro, não está aqui próximo, não vou poder mostrar para vocês agora, mas depois eu posso compartilhar, da professora Marina Lemos, né, que é o Pedagogia do Sentido. Também acabou de ser publicado. Ela relata, né, todas as experiências também do Colégio Vitor Frankl, traz uma série de contribuições assim, muito, muito ricas mesmo para quem trabalha na área da educação, né? Então vamos ter também o lançamento de todos esses materiais, estarão lá disponíveis durante o fórum, e vamos ter a realização da Assembleia Extraordinária, né, que vai discutir a alteração do nosso estatuto, entre outros temas, né? Então, quem tiver interesse em conhecer mais e até se tornar associado da Ablai, pode entrar no nosso site www.ablai.org.br. Lá vocês vão encontrar várias informações. E para se associar, vocês podem mandar um e-mail para contato@ablai.org.br, certo? O fórum, ele a princípio, ele era fechado apenas para associados, né, e gratuito, né? E a pedidos nós resolvemos abrir a programação da manhã, que é essa parte de formação e de lançamento de livros, abrimos para outros interessados com inscrição paga, né? R$ 50 para estudantes e R$ 80 para profissionais. Vai ser uma alegria receber vocês lá, estar com vocês também nesse momento de troca, né? De enriquecimento da nossa formação, né? E de integração também, de confraternização também, né? Com certeza. Então, tá bom, Tatiana. Obrigada, viu, pelas informações aí. Aí deixa o convite, né? Todo mundo em São Paulo, em dezembro, né? Isso mesmo. Vamos então para as questões dos alunos. Vamos lá. Eu vou colocar, então, pessoal, as questões dos alunos, como eles enviaram para nós. Por quê? Eu não vou reelaborar a fala deles. Para que vocês entendam exatamente qual era a dúvida, o questionamento, porque possivelmente você que nunca ouviu ou ouviu pouco também, talvez questione da mesma forma que aquele aluno que participou do curso, né? Então, o primeiro questionamento, também não vou identificar os alunos por uma questão de mantê-los, né, preservados, mas vou ler exatamente como eles mandaram para a gente esses questionamentos. Teve uma nossa aluna que mandou um questionamento assim, Tatiana. Depois de acompanhar as discussões, ainda não ficou claro para mim. É um modelo terapêutico. Victor Frankl escreveu uma teoria. Qual é o nome dessa teoria? Logoterapia ou teoria do sentido da vida? Então, olha só, eu tive a oportunidade, né, de ter um breve contato um pouquinho antes, né, com algumas das perguntas, e eu achei interessante, muito interessante, né, os questionamentos dos alunos, que realmente são dúvidas que são muito presentes, né, inclusive, muitas vezes, entre nós que temos já um percurso, né, de formação, que estamos há um tempo estudando a logoterapia, né, o que acontece? O Frankl, ele tem um jeito muito Frankl de escrever. Ele não é tão sistemático, né? Às vezes ele está, por exemplo, escrevendo um texto sobre um determinado tema e de repente ele já está falando de um outro tema dentro daquele título. Então isso realmente não facilita muito, né? Principalmente num percurso inicial de formação, que realmente algumas coisas fiquem claras, né? Importante lembrar também que o Frankl ele escreveu várias obras ao longo de muitos anos, né? E aí a gente também tem essa questão, né, que às vezes em um texto ele afirma algo de uma forma, no outro momento ele vai amadurecendo esse pensamento, essas teorias dele, então ele já apresenta, claro, sempre mantendo uma coerência, mas às vezes ele apresenta de uma outra perspectiva, enfim, e não poderia ser diferente realmente, né? Principalmente sendo um gênio tão criativo, né, como ele, então isso de fato acontece. Então, às vezes a gente tem realmente essa dificuldade de situar algumas coisas, né? E eu vi que teve uma pergunta também, desculpa, André, já vou antecipar, Fica à que vontade também, para você porque fazer. eu vi que tem uma relação, né? Que perguntava sobre o termo logoteoria, né? Que aparece em alguns textos, em alguns autores também, né? Então, o que acontece?
O Frankl, eu vou até puxar aqui uma citação para ajudar, né, do livro, deixa eu mostrar aqui a capa para vocês, Teoria e Terapia das Neuroses. Um trecho onde o Frankl usa realmente esse termo, logoteoria, e aí a gente vai depois falar um pouquinho sobre a outra pergunta também, né? Ele fala assim, na página 25, essa logoteoria, a teoria dos valores, chamados originalmente de valores criativos, vivenciais e atitudinais, desenvolvida a princípio de maneira intuitiva no contexto da logoterapia, acabou sendo verificada e validada de maneira empírica. E aí ele vai citar uma série de autores, de pesquisadores que fazem uma validação empírica, né, daquilo que ele estava afirmando. Então, aqui nesse momento, quando ele fala em logoteoria, né, ele está se referindo à teoria que ele vinha discutindo aqui acerca dos valores, né? O Frankl, ele faz essa categorização dos valores, né, em valores criativos, vivenciais e atitudinais. Então, ele vinha discorrendo sobre isso quando ele fala essa logoteoria, né? Então, o que a gente pode entender daí? Ele está falando de uma teoria do logos, né? Quando o Frankl fala em logos, né, em logo, inclusive vem daí, né, o termo logoterapia, ele está se referindo ao que ele chama de mundo do sentido, dos sentidos e dos valores, né? Mas, ao mesmo tempo, já tem aí implicada também uma concepção de pessoa, né? Já tem implicada aí uma concepção da dimensão espiritual, né, da espiritualidade do ser humano, que é a dimensão que tem sede de sentido, né, a partir da qual há essa busca realmente do sentido, há esse movimento, né, de abertura e de busca do logos, né. Então, quando o Frankl fala dessa logoteoria, ele está se referindo, né, a essa teoria do logos, né, a essa concepção do mundo do sentido, dos valores, e ao mesmo tempo já está implicada aí também uma visão de pessoa, que não tem como se desvincular dessa visão de mundo, certo? Então, a gente pode dizer que isso é uma teoria, mas que vai até além de uma teoria, né? O Frankl, de fato, ele construiu toda ele sistematizou, né, toda uma abordagem mesmo psicoterapêutica, que eu diria que completa, né? A gente identifica no pensamento do Frankl claramente, né, teorias que embasam, né, uma concepção de pessoa, uma concepção de mundo, como eu já falei. A gente tem aqui, como eu acabei de mostrar, inclusive o título do livro, né, uma teoria das neuroses que se diferencia daquilo que a psiquiatria vinha falando, né, vinha discutindo sobre neurose, sobre uma concepção de psicopatologia, né? Ele dá bases para a gente pensar numa teoria de desenvolvimento, ele dá bases para a gente pensar numa teoria de personalidade, né? Então está tudo lançado lá, todos os fundamentos já estão postos, né? Então, não apenas no âmbito teórico, mas ele propõe realmente toda uma abordagem psicoterapêutica no sentido mesmo de ter desenvolvido um método, técnicas específicas, né, para trabalhar na psicoterapia, que foram inclusive estendidas depois, né? Vários discípulos do Frankl têm contribuído também para a gente pensar a aplicação desses princípios em outros contextos também, não apenas no contexto clínico, né? Então, eu diria que é um modelo, né, completo, sistematizado, né, de psicoterapia, mas que hoje vai até além, né, uma abordagem que dá fundamentos não apenas para uma psicoterapia, mas também para atuação em diversos outros âmbitos, né, no contexto, por exemplo, educacional, no contexto organizacional, no contexto comunitário, enfim, por aí vai, né, no âmbito da saúde, de forma mais abrangente, não só na psicoterapia, né. Então, eu diria que é uma abordagem, sim, psicoterapêutica, que vai além da psicoterapia hoje, né? Que lançou bases e contribuições para diversos âmbitos de atuação. Ok. Então, assim, nessa questão que ela pergunta se é um modelo terapêutico, a gente poderia dizer que sim. Uhum. É um modelo terapêutico, mas que não fica apenas na psicoterapia. Hoje eu diria que vai além, né, da própria psicoterapia. E quando ela pergunta sobre que se ele escreveu uma teoria, seria o que você disse dessa amplitude e que esse termo que ele usava, logo, né, é uma discussão que você pode levar para
uma aplicação, né, de princípios, de toda a Sim, teoria dele para vários campos, né? sim, exatamente. Então, não apenas o modelo terapêutico, e aí a gente estaria falando somente do âmbito do clínico, né, do Uhum, específico. Então, isso. eu acho que o nosso questionamento aqui ficou esclarecido lá para a nossa aluna, né? Aí A temos. próxima aqui é bem próximo do que a gente já está falando aqui. Você já falou sobre a logoteoria e Uhum, depois me perguntando sobre técnicas. Então, sim. assim, a pergunta é: quais são as técnicas da logoterapia? Eu sei que isso é um pouco muito amplo e profundo, mas vamos Uhum, tentar colocar isso de uma forma que as pessoas possam entender essa sistematização, né? E como é que certo. funciona essa questão de nível de técnica. Tudo bem. Então, o Frankel, quando ele fala da logoterapia, né, e da questão metodológica, ele coloca como sendo assim o método principal, né, de base, né, que está presente na intervenção, né, logoterapêutica, é o método socrático, né, o diálogo socrático, aliás, que se assemelha ao método socrático que era utilizado por Sócrates, né, junto a seus discípulos, na busca, né, do desvelamento da verdade, né. Então, o Frankl, ele propõe o diálogo socrático como algo muito parecido com o que Sócrates fazia, no sentido de confrontar o paciente e ajudá-lo a encontrar a sua própria verdade, no sentido de uma autocompreensão e muito mais do que isso, né? No sentido também de ajudá-lo a perceber o sentido que está para além dele, que está no mundo objetivo, né? Então, a orientação principal, digamos assim, em termos metodológicos, é realmente o diálogo socrático, mas o Frankl também desenvolveu algumas técnicas, embora não seja a grande ênfase dele a questão mais técnica, né? Acho que a maior contribuição dele é, não sei se caberia falar a maior, mas assim, a contribuição extremamente relevante e única, né, do Frankl é realmente ele ter lançado todos os fundamentos e vários outros logoterapeutas depois do Frankl têm desenvolvido outras técnicas, né? As principais que ele utilizava, que ele desenvolveu realmente, né, quando ele falava da aplicação mesmo da logoterapia enquanto psicoterapia, ele faz inclusive uma distinção, né? Ele fala de logoterapia específica e inespecífica, né? Específica porque ele tinha como preocupação central a questão da neurose nogênica, né? Relacionada à frustração existencial. Então, quando ele trabalhava também com quadros que não estavam relacionados à neurose nogênica, ele dizia que ainda assim a logoterapia tinha uma contribuição muito importante a dar, né? Ele chamava isso de logoterapia inespecífica, né? Algumas técnicas para ajudar os pacientes, né, que sofriam também de neuroses psicogênicas, né, relacionadas à dimensão psicológica. E as principais delas estão relacionadas também à concepção de pessoa, né, do Frank, estão relacionadas à compreensão que ele tem de que é, a, a, nós, como humanos, né, temos capacidades humanas especificamente fundamentais, né, que é a autotranscendência e a capacidade de autodistanciamento. Então, relacionado a isso, para ajudar o paciente a ativar, acionar essas capacidades, ele utilizava a intenção paradoxal e a da reflexão, principalmente. Né? Em alguns outros momentos, ele chega a falar de algumas outras técnicas, né, como denominador comum, enfim, mas não é algo que ele aprofunda tanto quanto quando ele fala dessas duas técnicas principais, né? A intenção paradoxal, que é uma forma de ajudar o paciente justamente a acionar a sua capacidade, né, de autodistanciamento dos seus sintomas neuróticos, né, na medida em que ele provoca no paciente, né, o desejo justamente de daquilo que ele mais teme, né, e que está provocando os sintomas neuróticos, né, ele faz isso utilizando do humor. E a derreflexão é uma técnica que trabalha com a capacidade de autotranscendência da pessoa, né? De levá-la, de colocá-la realmente numa posição de busca do sentido, né? E sair de si para o outro, para algo além de si mesmo, como uma forma também de ajudá-lo na superação dos sintomas neuróticos, né? Mas, enfim, como eu já disse, vários outros recursos já foram desenvolvidos, né? Os trabalhos que eu mostrei aqui do professor Tiago
eu sempre tenho enfatizado ele, mas foi um trabalho em colaboração também com a Sheila e com a Ludmilla, que são terapeutas da TCC, e que deu um casamento muito interessante, né? O Frank, ele falava dessa possibilidade de integração também, né, de diferentes teorias e técnicas, desde que a gente não perca a coerência da visão de pessoa, da visão de mundo a partir da qual nós trabalhamos, né? Mas os recursos que eu mostrei ainda há pouco, né, o livro Qual o Sentido, o Baralho dos Valores e Sentidos da Vida, são exemplos de recursos terapêuticos que foram desenvolvidos, inclusive recentemente, por logoterapeutas brasileiros, né? Aliás, um logoterapeuta em parceria com terapeutas cognitivos. Um outro recurso, e aí eu já vou falar até um pouquinho como exemplo da minha própria prática, né? No trabalho com crianças e adolescentes, eu utilizo muito a biblioterapia, né? Que é um recurso muito rico também, não só terapêutico, mas também que pode ser utilizado no contexto educativo e outros. O Franca já falava da biblioterapia como sendo essa possibilidade de utilizarmos a leitura, né, os livros, como com um efeito terapêutico, né? E a Elizabeth Lucas, que é uma logoterapeuta que foi aluna direta do Frank, é uma das que desenvolve muito essa vertente de trabalho, né, com a biblioterapia. Ela tem textos falando sobre a utilização de contos, de histórias, né, na terapia, ajudando o paciente também a, tanto a provocar a questão do autodistanciamento, né, a partir da própria questão da autocompreensão, do autoconhecimento. Enfim, tem uma riqueza hoje muito grande, mas as técnicas principais que foram desenvolvidas pelo Frank mesmo foram essas, né? E é importante o que você colocou, de que a possibilidade da logoterapia ela ser exercida por pessoas que praticam várias outras abordagens, né? Uhum. Porque é uma visão de homem que você... É uma teoria aberta, como ele diz, né? Algumas vezes, né? Uhum. Não é uma coisa fechada, que não quer dizer que não tenha critérios, não tenha uma sistematização, mas que as outras abordagens podem fazer uso, né, da visão de homem que contempla a logoterapia e isso casa bem, né, funciona, né, na prática, né, sem... Às vezes a pessoa pensa, eu sou da TCC, eu sou da sistêmica, eu sou da psicanálise, não há compatibilidade de pensar em trabalhar com a visão de Franca. E isso a gente sabe que na prática não é verdade, né? A gente tem hoje, no próprio, o encontro, né, que teve agora, né, em João Pessoa. O ELAI, o Encontro Nordestino, né? De E o Logoterapia encontro Análise nordestino, Existencial. né? Patchola é algo bem voltado para o cognitivo, né? Ele tem uma puxada bem, né? Então, assim, é interessante a gente citar isso, né, para o pessoal entender. Sim. Pode se aproximar para conhecer e depois vai fazendo esse casamento, né? Isso. Eu até diria que talvez o caminho inverso seja mais fácil e talvez até mais coerente mesmo, né? Assim, do logoterapeuta que tem já um conhecimento de base, né? Da sua visão de pessoa, da sua visão de mundo, né? Dos seus fundamentos antropológicos, filosóficos. Eu acredito que ele está em melhores condições de fazer esse diálogo, né? Assim, de fazer essa aproximação, de buscar outros recursos, né, técnicos, outros recursos metodológicos que venham a contribuir, a complementar, né, o seu trabalho, sempre com um cuidado assim, muito grande, né? Assim, que ecletismo é esse do qual o Frankl fala? Né? O ecletismo que pode acontecer no âmbito técnico, né? Até porque a própria visão de pessoa da logoterapia permite isso, na medida em que a gente compreende, né, que existe a dimensão espiritual, que é aquela mais especificamente humana, né, mais humana, né, e que ela é mais abrangente, que de alguma forma ela outras dimensões, né, psicológica e a física, né? Então, o Frank fala muito do psicofísico. Então, tem uma série de teorias, né, na própria psicologia e até em outras áreas também, que vão nos ajudar a compreender, né, alguns processos, alguns mecanismos aí desse nosso funcionamento, digamos assim, enquanto organismo psicofísico, né? Mas é a logoterapia realmente que apresenta essa compreensão, né, da pessoa espiritual como sendo ali onde está, de fato, aquilo que é mais especificamente humano, né? Então, isso nos dá talvez uma tranquilidade maior de poder
perceber essas possibilidades, né, até de aproximação, de diálogo, de interlocução com algumas outras propostas, né, terapêuticas, teóricas e técnicas, né, mas sempre com esse cuidado muito grande da gente não perder essa coerência da visão de pessoa. Eu confesso que se eu fosse, não fosse logoterapeuta, trabalhasse com alguma outra abordagem, eu confesso que eu teria mais dificuldade, né, de fazer esse movimento e essa integração, né, porque são teorias, né, são modelos teóricos e terapêuticos que têm uma visão que nós, na logoterapia, consideramos mais reducionista do ser humano. São muito válidos enquanto teoria, porque trouxeram contribuições realmente importantes de aspectos específicos, né, que ajudam a gente a compreender, por exemplo, a própria psicanálise. O Frankl tinha um respeito muito grande, né, pela contribuição que Freud trouxe para nos ajudar a compreender a psicodinâmica. Hoje a gente tem contribuições assim, muito importantes das neurociências, né, da própria psicologia cognitiva, que nos ajuda também a compreender alguns processos cognitivos, né? Mas compreendo realmente que a visão de pessoa da logoterapia, essa visão tridimensional, de fato, ela é bem mais abrangente, né? E é capaz de abarcar, né, essas outras concepções, né? Mas sem se perder no sentido mesmo de compreender que a essência mesmo do que é humano, né, do fenômeno humano, a gente consegue explicar, né, a partir da perspectiva da dimensão espiritual, né? Eu acho que isso que você está falando, eu já vou, na verdade, até pular uma questão aí, Uhum. de outra aluna, que ela fala assim, ó, por que se diz pessoa humana? Porque a gente já está falando sobre isso, então vamos... Uhum. Por que se diz pessoa humana? Sinceramente, para mim, parece um pleonasmo sem sentido. Uhum. Se é pessoa, é humana, mas penso que deve se referir a algo ou algum conceito, já que aparece por diversas vezes no artigo, que é o artigo que eu enviei no curso para ela ler. Então, eu acho que aqui você poderia só falar mais um pouco do que ela está aqui dizendo, que eu acho que é essa dúvida é Uhum. justamente da visão de homem, né? Certo. E no curso mesmo, em outras questões que eu conversei com os alunos, eles me colocavam assim, com dificuldades de entender o que está falando sobre, por exemplo, apatia, a partir dessa ideia, porque para mim apatia é isso, é aquilo. Ou seja, essa ideia de visão de homem é o que marca muita diferenciação, né? Desse Sim, homem sim. mais reduzido, vamos dizer assim, né? Do psicofísico, Uhum. com essa ampliação que a logoterapia traz. E é difícil a gente compreender, né? Isso porque Uhum. tem uma formação mental, Uhum. profissional, acadêmica, enfim, de vida até, muito influenciada, muito presente, todo esse pensamento, assim, desse homem mais, né, psicofísico, né? Então a gente olha, sente, quase que vê tudo assim. Então, quando a gente bate de frente com uma coisa, está dizendo assim, olha, tem algo que, além disso, tem algo a mais que nós podemos compreender, aprender esse homem melhor, né? Então, Uhum. você podia falar um pouquinho que ela fala sobre essa redundância. Ué, mas Sim. pessoa já não é humana? Fala pessoa humana, né? Isso não é um pleonasmo? Sim, sim. Eu achei bem interessante essa pergunta, porque assim, isso me fez realmente pensar nessa questão, né? E de fato, assim, eu fiquei me perguntando, será que esse é o termo realmente que Frankl utiliza, né? Isso está nos textos, de fato, é um termo que é muito utilizado por muitos logoterapeutas, né? É, e mais do que um pleonasmo sem sentido, o que eu percebo aí é uma intenção realmente de marcar bem que visão de pessoa é essa, né? Que é uma visão de pessoa que abarca aquilo que é especificamente humano, que é a dimensão noética, a dimensão espiritual, né? Mas o termo que de fato, eu vejo muito o Frank utilizar é pessoa espiritual, né? Também poderia gerar essa mesma interrogação, né? Mas eu penso que quando se utiliza o termo pessoa humana é com a mesma intenção de marcar, como o Frank fez quando ele falava em pessoa espiritual, né? E, enfim, isso é importante para a gente porque quando o Frankl fala, né, de uma visão de pessoa, quando ele diz que ele entende o ser humano como pessoa, ele já está demarcando aí uma forma de compreender o ser humano que é diferente
de você vê-lo só como um indivíduo, por exemplo, como algumas teorias utilizam mais prioritariamente esse termo, ou como um sujeito, né? Enfim, outros termos que a gente poderia utilizar, né, para caracterizar o ser humano. A gente percebe, inclusive, que, de acordo com a abordagem teórica, né, esses termos vão variando, e não é à toa, porque são termos que realmente têm significados específicos, né? Então, o termo mais adequado para falar da visão de ser humano do Frankl é realmente pessoa, né? Embora, claro, aqui ali em algum texto a gente veja o termo, um termo ou outro que pode se diferenciar, mas o termo pessoa espiritual, que o Frankl utiliza várias vezes, utiliza inclusive num texto dele bem importante, né, que quando ele apresenta as 10 teses, né, sobre a pessoa, e ali ele está falando dessa pessoa espiritual, né? Quando ele fala disso, ele está realmente se referindo àquele núcleo, de fato, mais característico do ser humano, que é a dimensão noética, a dimensão espiritual, que existe numa totalidade, numa unidade, né? Uma visão integrada com também o psicofísico, né? Desculpa que o telefone está tocando aqui, só um minutinho. Voltou a tirar do gancho. Sem problema. Então, o que eu entendo quando os autores utilizam esse termo pessoa humana, né, é para reforçar que é uma visão de ser humano que o ser humano visto como pessoa, né? Vem aí de um viés personalista, né, que influenciou o Frankl enquanto corrente filosófica, né? Então, eu acredito que talvez aqui mais apropriado seria a gente falar realmente em pessoa espiritual para ser mais, talvez, mais fiel, né, ao termo que o Frankl utiliza muitas vezes, né, mas que eu acredito que realmente tem uma intenção quando se utiliza esse termo, não é realmente um pleonasmo sem sentido, né, é com essa intenção de demarcar essa visão de pessoa. Pronto. A outra pergunta da mesma aluna, ela pede para falar sobre a diferença entre análise existencial e logoterapia. Né? A própria associação chama, né? A Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. Tem diferença? Não tem diferença? Essa colocação é a colocação correta? Como é que é isso? Certo. E desculpe, ela pergunta, né? Então, análise existencial refere-se a um suporte filosófico para a logoterapia? Trata-se do existencialismo? Certo. Interessante que isso vai até me permitir fazer uma pequena complementação àquela pergunta anterior, né, que falamos um tempo atrás, sobre a questão de qual que seria o termo mais correto para falar da teoria do Frankl, né? Ele mesmo nos recomenda que utilize logoterapia e análise existencial, né, utilizar os dois termos juntos, né? Por que ele faz isso? Porque existem outras teorias que também poderiam ser chamadas, né, de análise existencial. E aí o Frankl estava aí preocupado em demarcar bem, né, que concepção era essa que ele estava apresentando, que poderia ser confundida, por exemplo, com a Dasein análise, com outras formas, né, de análise da existência, como alguns outros filósofos vão falar, né, outros teóricos. E o Frankl ele prefere a utilização dos dois termos juntos para marcar que realmente são duas faces de uma mesma, né, de uma mesma moeda, né, de uma mesma teoria, como ele diz aqui. Aí tem um livro em que ele vai discutir isso melhor. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Logoterapia, análise existencial, também do Frankl, né? Textos de 6 décadas. E nesse livro tem uma sessão inteira em que ele vai falar, né, sobre análise existencial e logoterapia. Deixa eu voltar bem aqui na página. Só um segundinho. Pode pegar o carregador aí, que minha bateria está quase... Pequena pausa para o tecnológico não nos deixar na mão a essa hora. Tá dentro da... tá bem aqui. Só um instantinho, só um minutinho. Estou tendo auxílio aqui, muito providencial, para colocar o celular para carregar sem perder a conexão com vocês aqui.
Não preparei antes porque eu ia usar o notebook, mas o note não quis entrar. Pronto, tem tomada bem aqui. Aqui, por aqui. Pronto, está sendo resolvido. Só vou ter que mudar um pouquinho aqui o ângulo pelo qual vocês vão me ver agora. O importante é você não sair do ar, não se preocupe. Certo, então olha só. Aqui no livro, Logoterapia e Análise Existencial, Textos de 6 décadas, na página 55, né, o Frankl apresenta essa discussão, né? É uma obra dele que está aqui dentro desse livro, que chama Compêndio de Análise Existencial e Logoterapia. Então, ele começa justamente falando assim: a logoterapia e a análise existencial são, respectivamente, aspectos de uma e mesma teoria. E, em verdade, a logoterapia é o método de tratamento psicoterápico, enquanto a análise existencial representa uma corrente antropológica de pesquisa. Como corrente de pesquisa, ela está aberta em verdade em duas dimensões, e aí ele vai fazer toda uma discussão, né? E aí depois ele vai esclarecer para a gente o seguinte: quando ele fala, olha só, aqui na página 57, a análise existencial não é nenhuma análise da existência, pois não há nenhuma análise da existência, nem tampouco uma síntese da existência, ou seja, aquela a análise entendida, por exemplo, como a ciência entende, né, não é aplicável à existência, né, enquanto modo de ser do ser humano, né? Então, o que ele diz que é possível é a ação da existência. Quando ele fala em análise existencial, está se referindo a isso, né? Por isso, uma corrente antropológica de pesquisa, né? É justamente aqui que ele vai trazer todo esse arcabouço antropológico, né, filosófico, que fundamenta a prática clínica, né? Aqui nesse momento ele ainda está falando dessa aplicação clínica realmente, né? Mas ele vai em alguns textos dizer para a gente que a análise existencial, né, como sendo essa explicação, a explicação da existência da pessoa humana, né, da pessoa espiritual, ela, deixa eu encontrar bem aqui um outro trecho que eu queria mostrar para vocês. Olha só, na mesma página, 57, a análise existencial não é apenas um complemento à psicoterapia, ela é a sua base espiritual imprescindível, ou seja, é ela que justamente vai sustentar, que vai dar as bases para toda a logoterapia enquanto método terapêutico, né? E aí, logo em seguida, na mesma página, ele vai falar de 5 aspectos da análise existencial e da logoterapia, e vai apresentar isso em 5 tópicos, né? Para quem quiser depois ler o texto, vale a pena, né? Porque para poder aprofundar tudo isso aqui. E olha só como ele fala. No item 1, ele fala assim: análise existencial como explicação da existência pessoal. E aí a gente vai ver que aqui é uma concepção muito de explicação da existência nessa perspectiva até biográfica mesmo, né? De compreender a existência daquela pessoa singular, né? E que é indispensável e fundamental para qualquer intervenção psicoterapêutica, né? Então, ele fala da análise existencial como uma explicação da existência pessoal. No segundo tópico, ele fala da análise existencial como terapia de neuroses coletivas, né? E aí tem toda uma discussão que aqui também não vai caber, do que ele está chamando dessa neurose coletiva. Ele vai falar, vai fazer toda uma análise, toda uma crítica, né, desse nosso contexto atual, contemporâneo, que deixou o ser humano numa situação de muito mais insegurança em relação à questão do sentido da vida, né? Ou seja, culturalmente nós estamos mais vulneráveis, né, a duvidar do sentido da nossa existência, né? Então, o Frankl vai falar da análise existencial como uma terapia que trabalha nesse âmbito das chamadas neuroses coletivas, né? Análise existencial como, no terceiro tópico, como assistência psíquica médica, ele vai falar também da possibilidade de ir até além da psicoterapia propriamente. E aí, no quarto e no quinto tópico, ele vai falar de logoterapia. E aí a gente percebe que sempre quando ele usa o termo logoterapia, ele está se referindo à terapia voltada para o paciente neurótico, né? Tem logoterapia no quarto tópico. Logoterapia como terapia específica de neuroses nogênicas. E no quinto tópico, logoterapia como terapia
não específica, né? Justamente aquilo que anteriormente a gente comentou, né? Quando o Frankl fala da possibilidade, embora a logoterapia ela tenha sido criada muito a partir dessa preocupação, né? Com o homem que sofre pela frustração existencial, por não encontrar sentido na sua vida, mas o Frankl amplia isso e fala também da possibilidade da logoterapia ajudar o homem que sofre psicogênicas, né? Então, nesse sentido que ele fala de uma terapia não específica. Então, no final das contas, a gente percebe que logoterapia e análise existencial, ambas partem, como ele diz logo aqui abaixo, né, da prática clínica, realmente, né? E terminam sendo, de fato, como ele diz no início, né, como a gente leu ainda há pouco, duas faces de uma mesma teoria, de uma mesma abordagem. Então, quando a gente fala da logoterapia e análise existencial como uma abordagem, né, a gente, de alguma forma, já está abarcando tanto esse fundamento antropológico, essa corrente, né, de pesquisa que vai além da terapia e é anterior e é fundamento para a terapia mesmo, né? E, ao mesmo tempo, estamos abarcando também a logoterapia enquanto proposta terapêutica realmente para ajuda, né, ao paciente neurótico, né? E aí a mesma aluna faz um questionamento, você está falando sobre pacientes neuróticos. E aí ela diz assim, eu fiquei com dúvida quanto à aplicação da teoria para pessoas com transtornos severos, como caso de transtornos psicóticos. Isso é uma dúvida decorrente da minha formação em psicologia. Caso seja possível, gostaria que informasse referências para que eu possa aprofundar no tema. Então, assim, essa questão também é aplicável a outros casos, né, outros quadros, né, Sim, sim. neurótico, como que ela está questionando, alguns casos severos, né, de transtornos psicóticos, né, como que fica isso, assim? Certo. Bom, e aí, novamente, a gente vai recorrer aqui ao Teoria e Terapia das Neuroses. A pessoa pede justamente, né, alguma indicação para se aprofundar. Essa seria uma das leituras fundamentais, né, assim, importantes mesmo para quem tem interesse em compreender um pouco mais, porque o Frankl ele vai fazer toda uma apresentação, né, da compreensão de psicopatologia que ele desenvolveu, né? Então, ele vai diferenciando o que ele está chamando aqui de neurose, de psicose, né? Diferenciando ele vai falar tanto e vai apresentar, né, a compreensão que ele tem das psicopatologias, tanto discutindo as diferentes etiologias como as diferentes manifestações, né? A psicose, na compreensão de Frankl, ela tem uma base orgânica, né? Ela está relacionada, né, a fatores biológicos, né, orgânicos, mas ela se manifesta no psíquico, né? Então, o Frankl vai trazer uma discussão também sobre as possibilidades de tratamento de pessoas com psicoses, e aí tem algumas observações assim, bem importantes que eu vou destacar aqui sobre esse tema, né? Olha só, na página 76, ele fala assim, no geral, porém, continua tão evidente quanto antes que um organismo psicofísico de bom funcionamento seja a condição para que a espiritualidade humana se desenvolva, ou seja, a nossa dimensão noética, ela precisa, né, do organismo psicofísico para se manifestar, né, para se expressar. Mais abaixo, na mesma página, ele diz assim, de qualquer maneira, um distúrbio funcional psicofísico pode fazer com que a pessoa espiritual que está por trás desse organismo psicofísico não consiga mais se expressar, se manifestar. Que é justamente o que acontece no caso da psicose, né? Principalmente por ser um quadro mais severo. E aí, logo na página 77, ele vai continuar dizendo assim, quando e enquanto eu não puder reconhecer a pessoa espiritual porque a psicose construiu uma barreira na sua frente e impede meu olhar, tanto será o tempo em que não poderei, evidentemente, me aproximar dela de maneira terapêutica. E um apelo necessariamente fracassará. Disso resulta que um procedimento logoterapêutico só pode ser colocado em questão em casos de psicoses leves até medianas. Ou seja, ele reconhece, desculpa, esse limite, né, da logoterapia,
em análise existencial ou de qualquer outra psicoterapia, em casos bastante graves, né? Ou pelo menos quando a pessoa está em alguma crise mais grave, mais profunda, né? Mais na frente, ele ainda completa dizendo assim, na página 80. A logoterapia tem de se esforçar em 2 pontos. Não diferentemente da psicoterapia das neuroses, ela deve orientar e encorajar o paciente a objetivar o evento da doença e se distanciar dele. Resumindo, o paciente deve aprender a enfrentar e a rir na cara de coisas como a angústia e a obsessão, com o método da intenção paradoxal, e é justamente a colocação da doença como algo imposto pelo destino e a aceitação da doença nesse seu caráter de fatalidade que capacita o paciente a permitir que o antagonismo facultativo psiconoético se torne um fato, atualizando-o de maneira que o evento primário da doença se desnude de todas as reações psicogênicas neuróticas e superestruturas e superposições secundárias, reduzindo-se ao seu núcleo verdadeiramente fatídico. E aí ele continua dizendo, mas no caso das psicoses, a logoterapia tem de fazer mais do que isso. Ela não deve apenas objetivar, deve também subjetivar o evento da doença, deve incentivar o paciente para que ele imprima nela a marca de sua personalidade. Ele deve personalizar a psicose. Resumindo, temos de garantir que os debates entre o ser humano, entre o humano na doença e o doentio no homem aconteçam. Então, o Frankl sempre vai enfatizar essa questão, né, de encontrar o humano naquela pessoa, por trás daquela doença, por trás daquele rótulo, né, por trás daqueles sintomas, né? Então ele fala da possibilidade, sim, de um trabalho terapêutico, mesmo com o psicótico, porém não no momento, ou numa fase, ou numa crise, num contexto em que o paciente esteja apresentando sintomas muito graves, muito severos de psicose, porque isso vai bloquear a manifestação da dimensão noética, né? Então ele vai falando, né, que qualquer ajuda terapêutica só vai ser possível realmente quando a gente consegue apreender aquilo que há de único naquela pessoa, ou seja, ali onde está se manifestando realmente a sua dimensão noética, a sua dimensão espiritual, ali é onde a gente realmente consegue desenvolver um trabalho terapêutico, né? Apelando a essa dimensão e partindo dessa dimensão, né? Uhum. Bom, enquanto você bebe uma aguinha, que você está aí toda engasgada. Posso tomar sua água? Eu vou aqui apresentar Obrigada. a outra questão aqui para o pessoal. Na verdade, essa aluna aqui, ela coloca algo muito interessante, né? Porque ela coloca que para ela é bem claro as questões ligadas à teoria, mas aí ela apresenta uma dificuldade. Eu vou ler aqui na íntegra como foi o questionamento dela. Tá. Ela coloca assim: eu consigo ver a questão do sentido em cada situação e no amplo. Consigo compreender a questão da força impulsionadora do aspecto espiritual de cada pessoa. Mas na prática clínica, estou tendo dificuldades de ajudar meus pacientes a irem por este caminho de encontrar sentido, pois fica muito no valor prático, objetivo de fazer coisas para futuros sonhos, mas não é só isso. Teríamos alguns questionamentos que pudéssemos seguir? Algo que nos ajudasse de forma prática? Eu acho que, assim, na minha compreensão, a dúvida em si dela é aquela dúvida que gira em torno de como contribuir para que o outro encontre o sentido, né? Parece ser algo voltado para isso. Para ela, é claro como ela encontra o sentido, mas transmitir isso para esse outro, né, de uma forma prática, não teórica, né? Mas talvez seja isso que ela... Não sei se você entendeu de outra forma, mas eu compreendi um pouco por isso. Sim, né? Acho que essa busca de querer saber uma coisa mais prática e não tanto teórica, né? Uhum. Então, e aí eu vou visitar Kurt Lewin, sair um pouco de Frankl para trazer uma frase dele, um pensamento que é muito interessante, né? Que ele diz assim, nada mais prático do que uma boa teoria, né? O Frankl, inclusive, cita ele. E que realmente, né? De fato, a gente não consegue
partir de fato para uma prática mais efetiva e conseguir realizar de fato uma ajuda terapêutica eficaz com pacientes se a gente não está seguro de fato em relação à teoria, né? E é interessante isso, porque eu vejo um percurso mais ou menos assim, né? A gente estuda, busca os fundamentos, compreende, daí a gente começa a conseguir entender melhor como é que é a aplicação das técnicas, né? Porque as próprias técnicas que eu citei ainda há pouco, né? Da reflexão e a intenção paradoxal, a gente só compreende realmente se a gente entende os fundamentos antropológicos, né? Se a gente compreende o que é o autodistanciamento, se a gente compreende o que é a autotranscendência, né? Ou seja, a gente precisa de fato estar bem seguro desse fundamento para de fato conseguir visualizar, né, essa prática acontecendo, né? E o interessante é que, assim, uma vez seguro da teoria e conseguindo realmente colocar em prática, né, algumas técnicas, com o passar do tempo a gente percebe que com a experiência a técnica vai se tornando cada vez menos importante, né? Então a técnica parece que ela chega no momento aí intermediário, né? Quando você já tem um embasamento, já tem uma compreensão da teoria, você consegue desenvolver tecnicamente e depois você vai percebendo cada vez mais que, como o Frankl diz, né? Um processo realmente psicoterapêutico, logoterapêutico, né? Ele tem muito mais a ver com a arte do que com ciência, tem muito mais a ver com sabedoria do que com conhecimento técnico propriamente, né? Não que isso não seja importante, é muito importante, é fundamental, mas quando o Frankl fala de arte, né, fala inclusive da improvisação do terapeuta, né, da criatividade do terapeuta, quando ele fala também dessa sabedoria, ele está se referindo a algo, a um momento mais maduro, né, onde a técnica já teve a sua importância e ela passa a se tornar menor na medida em que você consegue estar num encontro cada vez mais rico, encontro existencial realmente com o seu paciente, né? Então, é muito difícil realmente responder, né, que questionamentos podem ser feitos sem a gente conhecer aquela pessoa específica, aquela situação específica, que dilema é esse que ela está vivendo, né? Que questão é essa que ela está trazendo para a terapia, né? Porque realmente não há fórmula, não há algo pronto que possa servir para eu buscar do meu arsenal e ir aplicando, encaixando nos pacientes, né? Esse arsenal técnico, né, que a gente vai com o tempo adquirindo e se enriquecendo, ele só tem sentido quando ele não é tão técnico assim, né? Quando ele se encaixa realmente numa situação real de uma pessoa real que está ali, que está vivendo uma situação muitas vezes até de sofrimento. Então, nada vai substituir esse olhar, né, essa escuta do terapeuta que se conecta realmente com aquela pessoa, um encontro realmente de duas pessoas espirituais, né? Então, o próprio movimento de autotranscendência do psicoterapeuta, do logoterapeuta, né, para de fato compreender o que é aquela vivência daquele paciente, de que forma ele pode ajudá-lo a ampliar seu campo perceptivo para que ele encontre o sentido por ele mesmo, não é o terapeuta que tem que dar o sentido, né? Isso realmente só é possível quando a gente também, enquanto terapeuta, está nesse movimento autotranscendente, né, nessa abertura e nessa conexão com o outro. E aí o próprio momento e a situação que vai indicar para a gente, né? O que é que tem mais sentido, né? Qual é o momento de falar, qual é o momento de calar, qual é o momento de ser mais, até um pouco mais diretivo, qual é o momento de ser menos diretivo, né? Isso realmente é a situação que vai nos mostrar, é a pessoa que está ali diante de nós que vai, de fato, sinalizar, né? Mas uma coisa importante aqui nessa busca pelo que eu estou entendendo, é que a pessoa já tem uma experiência, já está atendendo, né, já tem uma prática terapêutica, né? Eu diria que talvez aí o mais importante, enquanto estudo mesmo, para compreender melhor esse momento do atendimento, é buscar compreender mais a fundo o próprio diálogo socrático, né? Buscar compreender, assim, por que o Frankl vai buscar lá em Sócrates, né, essa forma
suportar determinadas intervenções, determinadas colocações do terapeuta, né? E o Frankl, ele estava sempre apelando para essa dimensão mais saudável da pessoa, por mais que ela estivesse fragilizada, né, no seu psicofísico, mas o Frankl, ele estava sempre apelando para essa dimensão e sempre vendo na pessoa aquilo que ela podia ser, né? Uma pessoa que pode responder, né, as dificuldades que ela está enfrentando, né? Então, o diálogo socrático, ele parte muito disso, né? Assim, de fazer questionamentos e perguntas que fazem realmente a pessoa questionar, né, a visão que ela tem, inclusive, dela mesma. Né? Muitas vezes o paciente procura terapia já partindo da concepção de que ele não dá conta sozinho, que ele não suporta lidar com o sofrimento. Então, no diálogo socrático, o Frankl ajuda a pessoa a, a perceber-se como essa pessoa espiritual que é capaz sim de superação, que é capaz sim, né, de dizer sim à vida apesar de tudo, né, de encontrar novos sentidos quando a vida trouxe alguma situação trágica, por exemplo, né? Então, o Frankl estava sempre apelando para isso. E tem uma coisa também que me chama a atenção aqui na pergunta, quando fala assim, né, que fica muito no valor prático, o objetivo de fazer as coisas para o futuro, sonhos, mas não é só isso. E realmente não é só isso, né? Eu vejo que aqui parece que há um pouco uma concepção de que a logoterapia ela vai estar sempre só remetendo a pessoa para o futuro, né? Claro que isso é uma dimensão importante, né? Tanto que a logoterapia é compreendida como uma psicoterapia muito mais prospectiva do que outras correntes, né? Outras abordagens que tendem muito a fazer a pessoa se voltar sempre para o seu passado, né? De fato, assim, essa orientação para o futuro, o Frankl compreende que é muito própria do ser humano e muito importante, principalmente quando a pessoa está vivendo uma situação, né, muito difícil, de sofrimento inevitável, né? Mas é muito importante que a gente também não perca de vista essa compreensão de temporalidade, né, do Frankl, de integração mesmo do passado, do presente e do futuro, né? Então, uma análise existencial, né, que busca assim compreender, explicar, né, essa existência pessoal, né? Ela não pode também ignorar, né, as dimensões do passado e do presente, né? Não pode focar só no futuro. Muitas vezes é justamente ajudando o paciente a revisitar o seu passado que a gente vai ajudá-lo a encontrar o sentido, né? Ou então que ele consiga perceber a situação do momento que ele está vivendo e que às vezes ele não está conseguindo perceber sentido naquela situação concreta que ele está passando, né? Então, essa busca de sentido e ajudar o paciente a encontrar sentido não significa estar sempre apenas fazendo ele olhar para o futuro. Não é só isso, mas olhar para o todo da sua vida. E é dessa integração, né, do passado, que também, de alguma forma, diz, né, de quem sou eu, né? O presente, com certeza, é muito importante, é muito relevante. E o futuro, porque ali é onde estão as possibilidades, e a partir das escolhas que eu faço hoje, né, que eu posso, de fato, eleger quais as possibilidades futuras que eu quero que se concretizem e que façam parte realmente, né, da minha história e né, desse conjunto, desse contexto todo da minha existência, né? E é muito vivencial, né, Tatiana? Essa questão, assim, ela mesma coloca na questão, né, de que para ela, a situação ela consegue ver, quer dizer, na vivência dela é mais claro, sim, isso. Né, e aí ela, essa preocupação da vivência do outro, mas a logoterapia tem essa característica, como a gente até conversou esses dias, né, que é muito vivencial, então, assim, é uma pessoa que pratica, vamos usar essa palavra, né, a logoterapia, tanto como método terapêutico, ou pratica toda a visão de homem para a própria vida, em outros âmbitos, ela vai compreender cada vez melhor a partir da própria vivência, né? E não só exatamente. teórico, né? Isso mesmo. Então, a gente já está caminhando para finalizar o nosso hangout, então a gente já está indo para a última questão aqui, da última aula. E, na verdade, ela faz, não uma pergunta, mas ela faz uma colocação que é muito importante, eu acho que ajuda a gente a fechar esse hangout, citando conceitos muito importantes da logoterapia, e ela só pergunta, é isso, né? Aí
como facilitadora do curso, fica pulando de alegria, porque a percepção da gente é que a pessoa conseguiu compreender, apreender, né? Assim, Sim, coisas muito importantes de todo o processo, né? Do sim, sim, sim. Então, a questão dela é a seguinte, que ela coloca, né? Os conceitos de espiritualidade e transcendência são complementares e grande sustentáculo na busca do sentido da vida. Na fase da libertação, alguns prisioneiros ficam meio perdidos. Tanto a espiritualidade quanto a transcendência parecem ficar esquecidas neste momento. É assim, Andréia? Ela me pergunta. Agora eu pergunto para você, Tatiana. Tatiana, a Então, questão olha dela, só. que eu falo de prisioneiros, só para esclarecer para o pessoal que está assistindo, é porque nós Ah, lemos o livro, né, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Então, é num momento que ela está fazendo citação de um dos momentos que Franco vai relatar, onde os prisioneiros, né, são libertos, né? É por isso que ela uhum, faz a referência dos prisioneiros ficam meio perdidos. Mas e é uhum. assim, Tatiana, como ela colocou? Certo. Então, eu até, se pudesse até nesse momento interagir um pouco com ela, né? Eu queria até entender um pouco melhor realmente quando ela coloca, né? De ficarem esquecidos, né? Em que sentido, né? Seria esse esquecido. O que o Franca vai relatando, né? Assim, toda a experiência dele, dos demais prisioneiros que ele observava também, né? Nos campos de concentração, é que eles viveram realmente um momento ali, uma situação, né? De extrema como dizer, de extrema debilidade mesmo no seu organismo psicofísico, né? De terem ficado muito abalados, né? Tanto é que eles tinham problemas assim graves, né? De saúde física e também mental, né? Assim, psíquica, né? Tinham todo um comprometimento. O Frank ele vai inclusive relatando as reações que os prisioneiros tinham, né, da apatia, né, da frieza que vai desenvolvendo com o passar do tempo nesse aspecto emocional, de tanto verem, né, a violência, a morte, né, isso vai de alguma forma se banalizando, que era uma forma até de defesa mesmo, para eles não sucumbirem, né, então o psicofísico, ele é condicionado, Franco já dizia, né, mas o que ele, a constatação assim mais rica, mais interessante que ele faz é justamente que a dimensão noética ela não adoece, né? Ela permanece saudável, ela não é condicionada, né, por essas situações todas que eles estavam vivenciando, e é por isso que o Frankl fala dessa liberdade que é possível apesar de todas aquelas circunstâncias extremamente limitadoras, né? Na, tanto no aspecto físico como no aspecto psíquico, né? Então, quando ela coloca, né, a espiritualidade e a transcendência parecem ficar esquecidas nesse momento, eu realmente não sei exatamente qual que foi a dúvida, né? Porque ela fala, inclusive, especificamente na fase de libertação. Né? Se tu puderes até me ajudar um pouquinho, André, não sei se vocês chegaram a discutir esse tema, né? Porque o que exatamente que ela está se referindo aqui, né? Do ficar esquecido. Eu acho que, assim, eu não cheguei a discutir a Aham, questão com ela, né? Mas a gente discutiu esses conceitos, né? Da aham, transcendência. Mas eu acho que é como você está colocando. Eu acho que, na verdade, ela fez uma colocação aberta também. Não teria aqui exatamente, aham, né? Eu acho que é uma ponderação dela também construindo ali uhum, toda a compreensão dela, né? Do que ela foi lendo, então ela foi construindo. Mas é como você está aham. colocando mesmo. Eu acho que ela está perguntando sobre isso, né? Quando ela fala que eles ficam meio perdidos, ela acho que ela está fazendo referência àquele momento em que agora os prisioneiros estão livres, mas não se sentiam livres, aquela Sim, sensação que sim. relata, né? Uhum, E sim. agora? É como se eles Eu estivessem diria que num estado de mental, né? De que assim, e agora? O que a gente faz? Estamos livres, mas como se eles não conseguissem, né? Acho que é isso que ela está querendo só colocar, né? Que ela está elaborando na hora que ela faz esse questionamento, né? essa situação que eles vivenciaram, eu diria que está muito mais relacionada a esse condicionamento mesmo psicofísico de tudo que eles viveram, né? Sim. Porque, enfim, do ponto de vista psíquico, eles ficaram extremamente desorientados, né? Depois daquele confinamento de anos, né? Vivendo condições absurdas, né? Subhumanas.
Então, o Frankl relata um pouco também dessas reações, né, de ficarem um tanto desnorteados, um tanto desorientados, fisicamente estavam muito debilitados, né? Então, isso também compromete muito, desde a questão cognitiva mesmo, né, até a questão, enfim, de humor, emoções estavam afetadas, estavam abaladas e realmente leva um tempo para que eles consigam, inclusive, se perceber realmente como livres, né? Como se aquilo não fosse nem real. Né? Eles vivenciaram situações tão absurdas durante tanto tempo, né? E que quando eles foram realmente soltos, o Frankl coloca isso, né? Que eles levam um tempo até para realmente se darem conta de fato não é uma ilusão. Eles quantas e quantas vezes sonharam com a libertação e a libertação não chegou, né? Então eles levam tempo até para diferenciar e ver que aquilo é uma realidade, não é uma ilusão, não é um sonho, né? Então eu diria que essas reações que eles têm logo que saem dos campos de concentração está mais relacionado mesmo a essas limitações, esses condicionamentos psicofísicos propriamente, né? Eu acho que é isso mesmo, até do comprometimento que você disse, até, por exemplo, dos quadros psicóticos, que é uma outra coisa, mas Uhum, é como se eles entrassem em estados tão comprometidos, né? uhum, Pode ser de ordem neurótica, mas tão comprometidos, né? Que ficam, quando ela coloca que esses conceitos de espiritualidade e transcendência ficam esquecidos, é como se para, né? Ela quisesse dizer, uhum. olha, eles não conseguem nem acessar, então, isso naquele momento, né? De Sim, sim. meditação, porque eles estão comprometidos, como você falou, por causa do Uhum, tamanho do trauma, né? O tamanho da situação toda, né? sim. Bom, chegamos ao final dos questionamentos, né? Eu queria Certo. para você, se você quer, além desses questionamentos, se você quer apontar mais alguma coisa dentro dos questionamentos ou alguma coisa em relação a isso. Uhum. Então, eu queria, na verdade, muito mais parabenizar pela iniciativa, né, desse curso para iniciantes. É muito legal a gente ver, né, esse interesse das pessoas de conhecerem realmente melhor o pensamento do Frankl, né, a teoria dele, a proposta terapêutica do Frankl, porque a gente percebe que realmente é algo inovador, né, no campo das psicoterapias, né, e ainda tão pouco difundido quando a gente compara com outras abordagens, como eu falei no início, né? Então, a gente tem, por exemplo, no próprio curso de psicologia, a graduação de psicologia, que é a formação profissional que eu acredito que mais tenham estudos, né, voltados para a psicoterapia, né, além do psicólogo, o psiquiatra também estuda psicoterapia, mas na psicologia, né, onde a gente tem uma carga horária gigantesca, né, assim, imensa, para discutir as diversas teorias que fundamentam as diversas formas de psicoterapia, a gente ainda tem uma grande parte, né, dos cursos que ou pouco abordam ou nada abordam a logoterapia, né? São poucas as universidades hoje que, de fato, já trazem disciplinas específicas de logoterapia, né? Eu mencionei no início a Paraíba, né, que é um destaque para a gente, né, tanto na universidade estadual como na federal, os alunos têm a oportunidade de estudar bastante a logoterapia. Aqui na Universidade Federal do Maranhão, com a professora Francisca Zubicueta, a gente também tem conseguido bons avanços, né, ela está com um grupo de estudo, já tem o estágio específico em logoterapia, já tem a disciplina de logoterapia também, né? Não é ainda obrigatória, mas já existe uma disciplina. E a logoterapia já está presente em outras disciplinas que não são específicas, mas que tratam de diversas teorias psicoterapêuticas. Mas a grande maioria a gente sabe que ainda não tem essa oportunidade, né? Então, a gente fica sempre muito contente quando sabe da iniciativa, né, de cursos, seja em nível de extensão, de pós-graduação, né, os programas de mestrado e doutorado, que aos pouquinhos vão dando abertura, né, com professores que estão também abrindo linhas de pesquisa. Então, a gente fica sempre muito contente com essas iniciativas, né? Então, quero mais uma vez te agradecer, André, por essa oportunidade que você está dando a tantas pessoas, né, de poderem conhecer mais da logoterapia. E a mensagem que eu gostaria de deixar é
vamos estudar mais e mais, cada vez mais, porque todo o arcabouço que o Franca deixou é de uma riqueza assim incrível, né? Não é de tão fácil compreensão, né? Às vezes a gente vê pessoas que fizeram uma leitura de um livro ou outro, ou às vezes lê um pouquinho sobre logoterapia em outros autores, não do próprio Frankl, e acham que já entenderam tudo, e a gente percebe que cometem sim, equívocos, né, sérios. Só para dar um exemplo, a gente, na nossa turma passada do curso de formação em logoterapia, a gente teve uma aluna que fez uma pesquisa ela fez um levantamento em livros de introdução e de história da psicologia que estão nas universidades aqui em São Luís, né, que tem o curso de psicologia, para poder identificar, né, onde que apareceu o Frankl, quais livros, quais autores mencionavam e o que eles falavam sobre a logoterapia. E o resultado foi assim, tanto preocupante, né? O que foi constatado é que pouquíssimos livros, na verdade, ela encontrou 4 livros que traziam um pouco da logoterapia. Geralmente era uma seção dentro de um capítulo, dificilmente era um capítulo inteiro tratando sobre o tema. E mesmo nesse pouco que os livros traziam sobre a logoterapia, havia uma série de equívocos conceituais, uma série de equívocos teóricos, né, que realmente a gente lamenta. Por outro lado, uma notícia muito boa é que tem crescido muitas publicações específicas de logoterapia. Então, apesar de que ela ainda não está tão presente, né, nos livros mais gerais, introdutórios e de história da psicologia, aqui no Brasil, né, pelo menos, mas, por outro lado, a gente tem ficado assim, muito contente, né, na Blay mesmo, a gente tem percebido, a gente no nosso site vai colocando, listando as publicações brasileiras que estão saindo, né, de autores brasileiros de logoterapia, e realmente, assim, tem sido algo crescente que nos anima, nos alegra, né? Então, a mensagem que eu quero deixar a vocês que fizeram esse curso introdutório, que não deixem de estudar, estudem mesmo, estudem a sério, realmente com interesse de conhecer, de fato, os fundamentos, né? Busquem pessoas que já tenham um percurso maior na formação, como eu faço também, né? Tem pessoas no Brasil que para mim são grandes referências, que conhecem mais do que eu logoterapia, né? Que eu estou sempre recorrendo a elas, estou buscando, estou perguntando, sempre aprendendo. Esse percurso é muito importante, né? Para que a gente realmente leve adiante esse legado de Frankl de forma fiel àquilo que ele realmente disse, porque de fato ele já trouxe os fundamentos que eu diria essenciais para que a gente consiga desenvolver um trabalho assim muito consistente, né? Não só na clínica, mas como eu disse também em outras áreas de aplicação, né? Hoje não são só psicólogos que estudam na logoterapia, tem vários pedagogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, religiosos, pessoas que trabalham com formação humana em contextos religiosos também, enfim. Então, a logoterapia ela traz realmente uma contribuição muito relevante para muitas áreas, para muitos âmbitos de aplicação, né? E a gente precisa, de fato, beber direto da fonte, né? Ler principalmente os livros do próprio Viktor Frankl, né? Embora ler outros autores também ajude muito, né? Os nossos autores brasileiros também. A Elizabeth Lucas tem vários livros dela já publicados no Brasil, mas é sempre muito importante que a gente jamais deixe de ler o Frankl para ler os comentadores, né? Vamos ler o Frankl, embora a gente possa depois também buscar outras referências que vão nos ajudar nessa compreensão. Tatiana, eu quero te agradecer muito mesmo se você ter aceitado participar conosco aqui do Hangout, foi muito importante, então, brigadão mesmo. E Obrigada a eu você. também aproveitar aqui um momento para a gente já encerrando, agradecer a todos os alunos, os inscritos que participaram dessa última turma do curso, né? A gente pretende ter novas turmas, e aí aqueles que tiverem interesse podem entrar lá no site do Espaço do Cuidar, na descrição aqui do vídeo tem o site. Também agradecer o pessoal que está aqui conosco desde as 7, né? Para a gente que está aqui na região Nordeste ainda, começamos às 7, né? Para quem Sim. estava em outras regiões, horário de Brasília, às 20 horas. Então, o pessoal da audiência que esteve aqui, eu dei uma olhadinha rápida aqui no bate-papo, só de vez em quando ao pessoal lá do bate-papo.
Eles conversando, enquanto a gente aqui trocando ideia, colocando, né, as considerações deles, entre eles. Muito legal a participação de todo mundo lá no bate-papo. Então, Ah, agradecer que a todos legal. os alunos a confiança, né? Então, assim, o pessoal se Uhum. inscreveu de uma forma muito assim, se inscreveu e se envolveu bastante, se comprometeu bastante com o curso, né? Então, obrigado Que aos bom, que alunos, legal. à audiência, obrigada, Tatiana. Pessoal que quer continuar acompanhando os eventos que a gente pode estar fazendo, né, Tatiana, Sim, envolvendo a logoterapia, pode curtir, se inscrever e curtir aqui no canal, que sempre as notificações chegam, né, quando a gente posta alguma coisa, e aí eu ponho aqui um videozinho para a gente poder anunciar, então você vai estar sempre sabendo o que está acontecendo nesse sentido. E lá na nossa fanpage Logoterapia Brasil, já aproveitando, eu quero usar esse Hangout como uma forma de comemorar, porque nós passamos dos 3.000 essa semana lá. nossa, que legal. E não é 3.000 Parabéns. números, não. Eu fico muito feliz, porque assim, são pessoas que estão lá, que conversam entre si, que realmente utilizam o espaço como ele foi criado para isso, para essa interação e difusão da logoterapia, né? Então, Que essa legal. semana passou a nossa meta não, os nossos inscritos, né? Já temos Uhum. mais de 3.000 seguidores lá essa semana. Então, brigadão a todo mundo que está acompanhando a fanpage lá, que está sempre participando, né? Sou eu que estou lá, gente, às vezes digitando com vocês, que eu nunca apareço assim, né? Hoje é que eles estão vendo, quem normalmente é a administradora. Gente, brigadão. Tatiana, mais alguma coisa, minha querida? Só deixar um grande abraço para você e para todas as pessoas que participaram, que nos acompanharam até agora, viu? Grande beijo. Obrigada a todos que passaram do horário com a gente, que a gente programou um hangout de uma hora, mas não tinha como a gente parar antes. E a gente ultrapassou um pouquinho, mas foi muito bom estar aqui com você, Tatiana, com todo mundo, viu? Beijo no coração Uhum. e a gente se vê então no próximo hangout, certo? Tchau, gente. Tchau, Tatiana. Tchau.